Falar sobre a parábola do filho pródigo. E quero falar sobre um tema aqui, o amor absurdo, que restaura o quebrantado. E diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Você percebeu aqui? O pai repartiu entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá despedaçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarróbias que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quanto empregado do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me imporei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e lhe abraçou, beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: depressa, traga-me melhor roupa e vistai nele. Coloca um anel no seu dedo e calça os seus pés. Traga um novilho gordo. Voltamos e vamos fazer uma festa e se alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música, dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, que recebeu de volta salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu servo, nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta em casa, esse filho esbojou todos os seus bens com as prostitutas, matando o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, tudo quanto eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Alegre-nos, porque ele está morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha que tremendo aqui. Falar desse amor absurdo de Deus por nós. Jesus ele narra essa parábola, essa história, para os judeus entender o amor de Deus que Deus tinha, o amor de Deus que Deus tem por nós. Muitas vezes nós nascemos de um lar conturbado. Algum de vocês nasceu já no lar conturbado?
Eu lembro do meu lar, quando o meu pai estava desviado. O meu lar era muito conturbado. Não havia paz naquele lar. No meu lar não havia paz. Os meus tios bebiam, brigavam. Quantas vezes foram uns caras matar o meu tio na porta da minha casa? O meu lar era conturbado. Eu tenho uma tia que está no Senhor agora. Ela deu muito trabalho. Ela bebia, ela arrumava confusão, tanto aonde ela estava como em casa. Agressão verbal, agressão física. Esse era o lar que eu estava. Eu lembro um dia, meu tio arrumou uma confusão, lá nós chamamos de discoteca, né? Os caras foram matar o meu tio na porta de casa, bateram na porta. Nós tivemos que segurar o meu tio. Eu lembro, eu tinha 16 anos. Eu não conhecia Deus, mas eu fui levado pelo Espírito Santo a orar. Eu fui no quarto do meu pai, eu dobrei o meu joelho, falei assim: se Deus existe, dá livramento para o meu tio. Se Deus existe, dá livramento para o meu tio. E Deus não só deu esse livramento, mas deu vários livramentos para o meu tio. Porque ele era um homem assim, quando ele bebia, estava dois brigando assim, ele escolhia um que ele ia defender, ele entrava na briga, batia nos caras e ia para casa. Assim era o meu tio, perturbado. E assim eu nasci nesse lar que não havia paz. Mas quando nós lemos aqui essa parábola do filho pródigo, você vai ver que era uma família que tinha comunhão. Era uma família diferente de outras famílias, porque o pai, que aqui representa Deus, tá? E nessa família não tinha falta de nada. Essa família aqui era abastada financeiramente. É a família que os cafés dessa família aqui era colonial, né? Era café de hotel. Bebia, comia bem, vivia bem. O pai, você vai ver aqui que ele lembra do pai. Na casa do pai tinha pão, na casa do pai tinha amor, na casa do pai, o pai tratava os trabalhadores com dignidade. Então tinha uma harmonia naquele lugar. Mas o mais moço, ele escolhe sair de casa. Ele fez uma escolha de sair de casa. Aqui nós lemos aqui essa escolha. Está aqui, ó. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Você sabia que isso era terrível para o pai? Porque pedir herança ao pai, ele estava pedindo para o pai morrer. Olha só, a pedir herança ao pai vivo, aqui vale dizer assim: pai, para mim você está morto. Essa escolha e esse pedido do filho é terrível. Ele pede a herança: dai a minha herança. Ele declara para o pai: para mim você está morto, eu quero a minha herança. E o pai não resiste. A Bíblia diz que o pai, ele pega a herança e reparte entre os 2. Aqui no versículo 3 isso fala sobre isso. Está aqui, ó, versículo 12. O mais novo diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O pai pegou a herança e repartiu a herança entre eles, entre o mais novo e o mais velho. E quando ele pega a herança, o mais novo, a Bíblia vem dizer aqui que ele vai para uma terra distância. Ou seja, quando ele pega a herança, ele abre mão de Deus. Ele abriu mão de Deus. Esse aqui é o problema. Ele abriu mão de Deus. Ele preferiu andar segundo o seu caminho, segundo as suas escolhas.
E você vai ver que quando ele faz suas escolhas, ele começa a se prostituir. Ele começou a se prostituir, a gastar com prostituta. Eu conheço pessoas que abriram mão de Deus. Eu conheço pastor que abriu mão de Deus e a vida dele está perturbada. A casa dele está perturbada. Outro dia eu acordei um pastor que ele abriu mão de Deus. Eu sempre vi ele no mercado. E ele sempre estava o carro cheio de cerveja. Foi passando o mês, eu encontrava com ele de novo. E ele estava com o carrinho cheio de cerveja. Passando alguns meses, eu encontrei com ele de novo no mercado. Já não tinha mais só cerveja, agora tinha bebida forte. Agora tinha aquelas bebidas como pitu, né? E foi cada vez mais que eu fui me encontrando com ele, ele estava nessa situação, nessa posição. Foi piorando. Porque quando você abre mão de Deus, você só vai piorar. Vai piorar. Nós temos as pessoas acham que pelo fato que elas estão passando por provações, está passando por luta, ela acha que abrindo mão de Deus ou da fé vai resolver o teu caminho. Não. Na hora que esse menino abriu mão de Deus, a vida dele só piorou. A vida dele só piorou. Não havia mais paz no coração desse menino. Não havia mais paz. Não havia mais aquela comunhão que ele tinha. Não havia mais comunhão. Ele fala aqui, no versículo 13. Não, muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo sem responsabilidade, comendo, bebendo, se prostituindo e dizendo: acaba não, mudão. São as escolhas que as pessoas tomam. E essas escolhas, ela aparece diariamente na nossa caminhada. Como está o nosso lar? Porque tudo começou no lar. Tudo começou no lar. Eu tenho orado e falado com Deus. Eu tenho observado aqui, porque eu conheço vocês um pouco aqui, porque eu conheci a conviver. Conhecer é andar junto. E eu observo os frutos. Os frutos estão maduros. É igual aquela palavra no livro de João, capítulo 4, 31. Jesus falando para os discípulos: não dizei vós que ainda não é tempo de colheita. Olha os campos, como está maduro. O campo está pronto para a colheita. Está pronto para colher. Agora, para nós colhermos, nós temos que ter disposição para colher. Quem trabalhou na agricultura sabe disso. Você tem que ter disposição para colher. Tem que ter disposição para plantar e disposição para colher. Quando eu estava em casa ajudando a pastora, ela pediu para fazer algumas coisas, eu deitei, falei: daqui a pouco eu vou. Eu deitei. Eu estava deitado, me deu 30 segundos, eu falei assim: não, eu vou levantar. Vou mandar essa preguiça para o inferno. Levantei e fui na cozinha, fiz o que tinha que fazer e deixei em ordem para ela fazer o que tinha para fazer. Eu fiz. E depois eu voltei. Disposição. Você percebe que a nossa falando de disposição, porque esse jovem aqui teve disposição para quê? Para ir para o mal. Amado, quando o homem quer desviar, Tony ou Dani, sempre o diabo tem um barquinho perto
sabe, sempre tem um barquinho perto da água para o homem subir nesse barco e ser levado ao abismo. Eu quero que você desperte, que você entenda a responsabilidade que Deus nos deu. E é essa responsabilidade que está nas nossas mãos. Deus nos deu essa responsabilidade, mas nós precisamos se dispor, nós precisamos se levantar. Por quê, pastor? É a sua casa, é o seu casamento, é os seus filhos, é a sua empresa, aquilo que Deus te deu. Esse moço aqui, ele pegou tudo, pegou a sua riqueza. Olha só o que ele fez com a riqueza dele. Amado, nem sempre o dinheiro vai resolver o seu problema. Nem sempre o dinheiro vai trazer alegria e paz para o teu lar. Aprenda, o que traz alegria para o nosso lar é a presença do Pai, é a presença de Deus na tua casa, do Senhor. É Ele, porque ele estava rico, o menino estava rico, pegou tudo. Opa, estou rico, agora vou fazer o que eu nunca fiz. Ele se mandou e foi gastar com prostituta. Gastou tudo, foi para a noitada, né? Ele abriu mão. Aqui no versículo 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante. O 14: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Você vê aqui os dois limites. Há um pouco tempo atrás ele estava rico com tudo, porque a nossa busca sempre é por estabilidade. Glória a Deus, porque você tem família, por estabilidade material. Mas e a nossa estabilidade espiritual? O alicerce nosso e o seu alicerce é igual o pregador Hebreus capítulo 1, 11 primeiro, que a fé é um firme fundamento, firmeza, a firmeza. Você está entendendo? Porque se nós não estiver firme na rocha, não tem como nós superar os problemas diários. A situação que você está enfrentando, como que você vai vencer isso? Por isso que Jesus fala que a estabilidade é você colocar a palavra em prática. Não só ser um ouvinte, mas se dispor para praticar, para viver essa palavra, para você levar essa palavra. Enquanto você se omitir, você vai passar mal. Você sabe que a gente se dedica ao trabalho, se dedica à família, nós se esforçamos, e com isso nós vamos prosperando. A gente vai adquirindo aquilo que nós desejamos. Eu queria um carro, Deus me deu um carro. Eu queria um carro, Deus deu outro carro. Eu queria uma empresa, Deus deu outra empresa. Eu queria essa empresa, Deus deu outra empresa. Eu queria isso, Deus deu outra empresa. E Deus abençoando, Deus vai dando. A gente vai se fartando, a gente vai tendo, ajuntando em celeiro. Mas na hora espiritual, que é a base, a área espiritual é o que nos sustenta, é que sustenta toda a estrutura. Nós abrimos mão. Nós abrimos mão da vida espiritual. Não tem como você vencer se você não afirmar a sua base. Por isso que Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 5,17: não pare de orar, permaneça em oração. E permanecer em oração é você permanecer vivo, fervoroso, não olhando para o outro, não olhando para aqueles que estão frio, mas interceda para aqueles que estão frio. Porque o projeto que Deus entregou para a nossa vida é grande. E essa parábola fala sobre isso. Porque a parábola começa com a ovelha perdida, e depois vem falar sobre a dracma perdida dentro de casa.
ovelha que estava perdida, a dracma que estava perdida e o filho que estava perdido. Então, amado, Deus, Ele nos deu essa capacidade. Deus nos deu esse poder. Às vezes eu vejo aqueles jornais policiais, eu vejo, glória a Deus para o meu lar. Eu lido com pessoas diário, estava lidando com os meninos aqui, os meninos tudo detonado, casamento destruído, mas ninguém quer abrir mão da vida, a vida pecadora, não quer abrir mão do pecado. A questão é que as pessoas, elas não querem sair do lugar. Nós queremos só comer e beber e permanecer no mesmo lugar, não queremos se esforçar mais um pouco, não queremos andar mais uma milha. E Jesus falou assim: olha, se mandaram você andar 1 milha, ande 2 milhas. A gente não quer sair dessa área de conforto. A gente quer beber e quer comer. Nós não queremos se esforçar mais um pouco, fazer aquilo que Deus propôs para que nós possamos fazer. E você vê aqui que ele perdeu tudo. Olha como é terrível. Ele perde tudo e houve uma fome naquela região. Em seguida veio a fome. Amado, quando a gente está bem, quando minha casa está bem, como os meus filhos estão bem, está tudo legal, os outros é os outros. Nossa família é aqui. Não. Quando tudo estiver legal, quando tudo estiver de pé, continue orando. Continue firme. Quando a nuvem sumir, as nuvens da tempestade, que tiver tudo clarinho, permanece em oração, permanece em comunhão com Deus. Permanece. Não abra mão. Não abra mão. Essa semana Deus me deu um sonho terrível. E Deus falou bem claro para mim, face a face. E Ele falou assim: é assim agora. Até eu preciso falar para essa pessoa. Deus deu um limite para essa pessoa. Deus falou assim: ó, até aqui, acabou. Até aqui. Tem hora que Deus, eles nos dá limite. Chegou um limite para esse jovem aqui. Qual foi o limite? Perdeu tudo. Qual foi o limite? Não tinha onde morar. Que foi o limite? Estava na rua, estava mendigando. Qual foi o limite dele aqui? Estava passando fome. Os seus amigos, porque quando você está bem, quando você está bem financeiramente, quando as coisas estão fluindo, você tem pessoas à tua volta, sabe, te abajulando, você é o cara, é assim, etc. Mas quando o mal começa a aparecer e quando as coisas começam a ficar ruim, essas pessoas somem. É muito comum isso. É muito comum. E aconteceu para esse moço aqui. Ouça, ele estava passando nessa cidade. Você sabe que é terrível aqui? Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda a região. E ele começou a passar na cidade. Por isso, foi se pregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Isso era terrível para os judeus. Cuidar de porco para os judeus era humilhação. Judeus não comem carne de porco, porque para ele é imundo. Ele começou a passar necessidade e não tinha ninguém para ajudá-lo. Olha só. E ele desejava encher os seus estômagos com as vagens. Eu estava vendo essa alfarroba aqui. Então era vagens doces, adocicadas, que dava aos porcos, que os corpos comiam. Então a gente fala aqui, mas ninguém dava nada. E onde? Ninguém dava nada. Olha a situação. Primeiro ponto, ele fala assim: pai, olha o que ele falou: pai, me dá o que me pertence. Ele fala assim: pai, eu quero que você morra.
Segundo ponto, ele pega a sua riqueza. Ele pega a sua riqueza. Ele pega a sua riqueza e sai. Quarto ponto aqui, ele gastou tudo. E depois que ele gastou tudo, veio uma fome na região. O que, pastor? Veio uma fome na região. O que mais me chama a atenção aqui é que ninguém dava nada. Tony, ninguém dava nada. Ele estava ele e as suas escolhas. Ouça só, estava ele e as suas escolhas. Ele e as suas escolhas. E ele começou a pensar. Glória a Deus por isso. Ele começou a meditar. E ele começou, Rafa, começou a lembrar da fazenda. Ele começou a lembrar da fazenda, começou a lembrar dos trabalhadores. E ele começou a lembrar que tinha um pai amoroso e um pai bom. Porque nós passamos a entender o pai bom que nós temos e começamos a refletir é quando nós abrimos mão de Deus. Aqui, Deus ele é bom. Deus ele é misericordioso. Eu vou falar algo para você aqui. Tem hora que nós ficamos com dúvida, com receio, com a dor na alma. Igual o Davi falou para a sua própria alma: oh minha alma, por que está triste dentro de mim? Por que minha alma está triste dentro de mim? Nós temos que começar a pensar: o que eu tenho feito? Eu tenho orado? Eu tenho comunhão com Deus? Porque quando nós temos comunhão com Deus, quando nós estamos na presença de Deus, orando, buscando, a gente não vai sentir falta de nada. Quando o medo vem, quando a escassez vem espiritual, é porque nós estamos longe de Deus. Você percebe aqui? Você percebe que a tragédia inteira, a situação inteira que ele passou, porque ele abriu mão de Deus. Eles não quis mais Deus. E nós vamos aprender aqui que o problema não era só o filho que abriu mão, mas o filho que estava em casa. Mas ele começa a lembrar: oh meu Deus, aquele culto abençoado, aquele culto fervoroso, Deus, aquela coisa boa, Deus. Ele começa a lembrar. E ele tomou coragem: levantar-me-ei e direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu, receba-me como um dos teus trabalhadores. Ele tomou uma decisão. Que decisão, pastor? De se levantar. Eu tenho falado isso aqui direto. Quando você decide se levantar e lutar, o céu se move. O céu se move. Amém, Tony? Quando você se dispõe, Rogério, a lutar, você vai vencer aquela montanha. Porque a montanha é grande. Meu Deus, montanha vencida. Nós temos que se levantar e vencer ali na preguiça. Se dispor para vir aprender. Eu tenho falado aqui: venha para a escola bíblica, venha aprender, venha ler, venha comer, alimentar a sua alma. Tenha prazer. Foi isso que Jesus falou para Marta. Marta, lá em Lucas 10:38, Marta, a sua irmã, escolheu a melhor parte. Você sabe onde Maria estava? Maria estava sentada em frente de Jesus, ouvindo a palavra viva e eficaz. Estava ouvindo. Mas sabe que o nosso dia é muito cansativo. Eu trabalhei, corri 8 horas, 10 horas, estou trabalhando. A gente tem dificuldade de vir para ouvir a palavra. Ouvir a palavra, entenda que a derrota desse menino aqui, porque ele abriu mão de Deus. Mas ele lembrou da casa. Ele lembrou que na casa dele havia paz.
Ele lembrou que na casa dele havia amigos, que o pai dele era homem honrado, e Deus estava honrando. Não abra mão da palavra, se dedique à palavra, e você nunca vai ser pego de surpresa. Deus vai falar com você, ou em sonhos, ou face a face. Você está entendendo? Ele falou assim: levanta-me e vou. Interessante, amado, que quando ele se levanta, ele volta para o caminho. Glória a Deus, que ele volta para o caminho. Você vai ver que o pai sempre esperava ele. O pai sempre esperava ele. O pai. Ele fala aqui, caindo de si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Olha só, a sexta coisa aqui ele faz: arrependimento. Ele se arrependeu, começou a cair em si, e ele planejara a voltar como ser escravo, pois entendia a extensão da graça. Não entendia a extensão da graça. Ele se propôs chegar na casa do pai, ser escravo, porque ele não entendia a extensão da graça. Graça. Você sabe por que nós estamos aqui? A graça. É graça e favor imerecido. A graça tem nos abençoado. A graça, Rafael, que Deus vai dar essa vitória para você, para a tua casa. A graça, Tony, tá? Que Deus tem dado a você e a Dani. A graça tem alcançado você. Aleluia. Já estão trabalhando. Olha aqui, a graça. Pastor, já tem uma casa para morar. A graça. E essa graça que você vai chegar dando. Tá bom? Carro? Aleluia. I love you. Ei, Tony. A graça faz isso. A bondade de Deus, o amor de Deus. Ora, você estava, olha só, a vida perturbada que era sua, olha a situação que era o seu lar, o que Deus tem feito e está fazendo, e Deus tem muito mais a fazer na tua casa, na tua vida. Quando você se dispõe, quando você se propõe, a graça. E ele não estendia essa situação aqui. E fala aqui, a seguir se levantou e foi para o seu pai, e sendo ainda longe, o seu pai viu e teve compaixão dele e correu. Você sabia que no Oriente Médio o pai não corria, mas o pai vendo teve compaixão dele, compaixão do desviado, daquele que está longe. Compaixão. E correu ao seu encontro e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traga depressa a melhor roupa. Você sabe que roupa cancelava toda a sujeira. A roupa significava assim, tá? Da lama, da vergonha do passado, com as vestes de justiça e dignidade. Quando o pai manda trazer roupa, estava falando sobre justiça e sobre dignidade. Ou seja, Deus devolveu a dignidade e justiça para aquele moço. Estava sujo, maltrapilho. Olha a situação que eu e você chegou na presença de Deus. Olha o que Deus fez de você, igreja. Olha o que Deus tem feito de você. O que Deus fez na minha vida, na minha casa. Olha o que Deus fez na vida do Jonathan.
E Deus vai continuar, porque Deus, Ele permanece sendo Deus. Mas eu quero falar para você, você está disposto? Você está disposto a lutar pela tua família? Porque tem hora que nós somos agredidos verbalmente, não é verdade? Tem hora que nós somos perseguidos, apedrejados, tirados. Toda situação as pessoas falam mal, né? Tem uma pessoa que estava aqui na página falando mal. A pessoa conta pode, a pessoa acorda de manhã e vem para uma live cristã e falar mal. Está muito mal essa pessoa. E ela continuou, né? Porque ninguém respondeu, ela continuou insistindo, porque essa pessoa está muito mal. Mas Deus, Ele é bom em todo o tempo. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Tá? Aí agora, ouça só. Aí manda trazer as sandálias. Os escravos andavam descalço, o filho usava calçado. O pai reafirma que ele voltou como um filho livre e não como empregado. Olha que tremendo, olha que tremendo. Os escravos andavam descalços, os filhos calçados. O pai recebe ele de volta, coloca na posição que ele estava antes. Agora tremendo é o anel. Anel fala sobre o brasão da família. Deus devolveu o anel para ele e colocou no dedo. E cada pedra tem um propósito ali. Cada pedra. Porque assim, a primeira pedra estava falando sobre fé, porque estabeleceu a confiança, a credibilidade diante de Deus e da sua família. A pedra estava falando sobre o amor incondicional, amor ágape, do Pai que cobriu a multidão de pecados. A pedra também fala sobre alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, a plenitude das bênçãos do Espírito Santo que voltou a adornar a vida daquele que foi restaurado. Cada pedra tem um significado: fé, amor, alegria, bondade, paciência, longanimidade. Aquilo que Deus recebeu o filho de volta. Como nós voltamos para Deus, Deus estabeleceu. Deus nos deu família. A mim mesmo Deus me deu uma família. Deus me deu filhos. Deus me deu uma casa. Deus me deu uma igreja para cuidar. Que isso que eu desejei na minha vida. E Deus me deu. Deus tem muito mais a fazer na vida de vocês. Agora eu te pergunto, vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a se alegrar com o que se alegra? A ter compaixão? Vocês estão dispostos a usar essa bondade do Espírito Santo? Usar, né? Que é o primeiro fruto, o amor, a paz, a alegria. Vocês estão dispostos a lutar? Da mesma forma que Deus restaurou o teu filho, restaurou a tua casa, restaurou o teu lar. Você está disposto para Deus restaurar, salvar a sua mãe, Aline? Salvar a sua mãe, salvar o seu pai? Está disposto? Então ore, busque por isso, bata na porta. Deus, a minha família, Deus é o meu filho, Deus é o meu pai, a minha mãe, é o meu irmão, é o meu primo, é a minha casa. Deus, Ele tem poder para restaurar todas essas coisas. Você sabe o que é terrível? É ser o filho mais velho. Você lembra que no começo a Bíblia diz, ouça só, ouça, a Bíblia diz que quando o pai repartiu a terra, repartiu entre eles. Qual foi a queixa dele? Na hora que ele chega em casa, ele vê música, vê o tamborim. Ele fala assim: o que aconteceu? Ele fala: você não está sabendo? Seu pai matou bezerro, o mais gordo o mais gordo aqui da fazenda. Está celebrando. Por quê? Porque o teu irmão que estava perdido, ele voltou para casa. E o cara ficou com raiva porque o irmão voltou. Com raiva, com ódio. E o empregado foi lá: seu filho está lá fora, não quer entrar não. E quando o pai foi conversar com ele, ele com raiva do pai, com raiva do irmão, disse assim: como é que é? O Senhor nunca me deu um cordeiro para eu celebrar com os meus amigos.
E vem esse seu filho aí, que pegou toda a riqueza, destruiu tudo. E o Senhor pegou o melhor bezerro, está comendo aí, festejando. Ele falou: seu irmão estava perdido e seu irmão voltou salvo. Isso aqui fala do filho mais velho. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que têm muitos anos de evangelho, está aqui, vocês estão aqui, é eu e você. Nós estamos aqui. Deus tem dado tudo para nós e nós só reclama. Você percebeu? Você está comendo, está reclamando. Você está saindo, você está reclamando. Vai comer fora. Você está viajando, você está reclamando. Você reclama da comida que come. Essa comida. Você reclama da carne que você come. Você reclama do teu pai, reclama do teu irmão. Mas pelo amor de Deus, mas vive uma reclamação, cara. Vive reclamando. Reclama. Você só reclama. Nós só reclamamos. Deus, se você puder dar melhor para mim, Deus, porque Deus me deu, Deus me deu. E você tem dado o quê? O que nós temos dado para Deus? O que nós temos feito para a nossa vida espiritual ser melhor? Porque a nossa vida espiritual é melhor. Porque a vida espiritual é uma estrutura. É quando eu leio a palavra, é quando eu procuro a palavra, é quando eu me dedico à palavra, é quando eu me disponho a ler, me disponho a ouvir, me disponho a estar aos pés da cruz, ouvindo de Deus, e colocando aquilo tudo que eu ouvi em prática. A minha vida vai ser melhor. Ouvir e praticar. Porque ele estava mentindo aqui. Olha só que egoísmo. Ele tinha recebido a parte dele. Eu falo para você, você recebe à medida que você planta. Pastor, vou repetir. Você recebe à medida que você planta. Quando Jetro chegou para aconselhar Moisés, disse: Moisés, grupo de 10, grupo de 50, grupo de 100 e grupo de 1000. À medida que você planta, é a medida que você recebe. Pensa assim: poxa, o que o meu pastor precisa? O que a pastora precisa? O que nós precisamos para que nós possamos ganhar almas? O que nós precisamos para nós invadir mais um bairro, para, trazer almas? Nós precisamos se despertar aqui nesse lugar. Igreja que não trabalha não cresce. Pastor, igreja que não trabalha não cresce. E Deus deu a responsabilidade da igreja para levar o evangelho, pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, que não crer será condenado. Esses sinais seguirão que creem em meu nome. Eu tenho falado aqui para os meninos, para o Rafael, que o propósito do clube de leitura, eu tenho orado, é para entrar no lar. O propósito do clube de leitura não vai ser palavra aqui do altar, palavra de homem, mas Bíblia, o devocional. E eu tenho orado, Espírito Santo, que o Senhor abra as portas dos lares, para que nós possamos, que a palavra entre no lar, e que as famílias voltem a ler a Bíblia. Esse é o propósito. Porque está aqui o manual, aqui está o devocional. Não um devocional de homem, mas você lê a Bíblia. Leia a Bíblia, esse é o devocional. Para você comer, desfrutar de tudo de bom que está aqui. Esse é o propósito. E a minha oração, eu tenho orado: Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os lares, e o Senhor vai levantar líderes para pregar Bíblia. Vamos nos sentar, vamos ler os evangelhos, ler o que Jesus é, o que Jesus fez, o propósito de Jesus, que trouxe essa mensagem aos nossos corações. Esse é o propósito. Por isso que eu falo para você: desperte
Desperte, não fique nessa vida morta, ficar dentro de casa, vendo Netflix, comendo e bebendo. Jesus está voltando. É tempo de nós despertarmos e ter essa sede da palavra, sede de dizer: Pai, Pai, me receba, Pai, eu vou me levantar a partir de hoje, o Pai, e todas as palavras que o Senhor tem colocado na minha boca, Pai, eu vou anunciar o teu evangelho para o meu vizinho, eu vou anunciar o evangelho através da minha vida, através do meu testemunho, Pai. Pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser libertas pelo poder da palavra. Então desperta, porque Deus tem te dado. Quer mais o quê? Quer juntar tesouro aqui nessa terra, aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba, mas antes de juntar o tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. Desperta desse sono mentiroso, dessa ganância material, esquece o mundo espiritual. Deus deu poder à igreja. Também, pastor, Deus deu poder à igreja. Deus deu poder a você, tá? Nós somos atacados direto, Aline. Como você foi, nós somos. O que nós temos que fazer? Orar. Senhor, me cobre debaixo do teu manto de toda inveja, de todo olho gordo, mas me capacita para estar instruindo a tua palavra, me capacita para estar instruindo a tua palavra, me capacita para estar falando a tua palavra, me capacita, Deus, essas pessoas quando chegar na minha presença, as pessoas que o Senhor colocar, coloque palavra de salvação nos meus lábios, coloque palavra de salvação nos meus lábios. Nós precisamos despertar homens íntegros, mulheres, porque Deus tem muita coisa a fazer. Está eu e você prostrado, reclamando, está igual esse menino aqui, reclamando: ai, não tenho nenhum cabritinho. Aí, cadê? Não tenho nenhum cabritinho para celebrar com os meus amigos. Você passa o dia inteiro reclamando. Você reclama porque acordou, que é uma dádiva acordar. Reclama porque acordou, reclama porque do dia, reclama, vou ter que trabalhar, meu Deus do céu, reclama. Glória a Deus que você se levantou, e glória a Deus que você vai trabalhar, glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos cear. Glória a Deus. E ore comigo e me ajude em oração. Nós vamos invadir os lares com a espada. E bem-aventurado é aquele que abrir a porta para deixar o verbo entrar. Aleluia. Amém.